as polêmicas acerca do dom de línguas, né? Quando a gente vai falar sobre o dom de línguas, algumas pontuações devem ser feitas. Alguns fazem uma certa confusão. Tipo, você crê no dom de línguas de que forma? A forma que Santo Antônio usou, a forma que São Francisco Xavier usou, a forma que os Atos dos Apóstolos apontam, a forma que São Pio de Pietrelcina e vários santos vivenciaram. Como é que você acredita no dom de línguas, que é reafirmado em São Marcos? Esses sinais acompanharão os que creem, reafirmado lá em Coríntios, é reafirmado em várias outras passagens da Escritura, nos Atos dos Apóstolos por diversas vezes, né? E ou você acredita nesse dom de línguas protestante que entrou na renovação carismática, a qual os santos padres da igreja eles condenam de forma veemente. E são duros, são claros, são incisivos. Aqui nós precisamos entender que o dom de línguas tem as suas operações. Quando nós falamos dos carismas, lá em Coríntios 12, quando fala da palavra de ciência, quando fala do dom de profecia, quando fala dos outros dons, fala do dom, do carisma e fala das suas operações. Também o dom de línguas tem as suas várias operações. Então a gente não pode ficar restrito a uma coisa só. Então a gente deve ter muito cuidado com isso, de restringir a questão do dom de línguas apenas a uns debates apaixonados acerca deste tema. Por exemplo, quando a gente vê os santos padres falando de forma dura acerca do dom de línguas, é porque precisa ser duro, porque vários falsos profetas, vários hereges, vários falsos místicos começaram a ficar contra a hierarquia da igreja. Por exemplo, a heresia montanista. Por exemplo, nós percebemos que o próprio Simão, o mago, né? Nós percebemos também que, isso bem anterior a Montano, né? Óbvio, nós percebemos que ao longo da história, Joaquim de Fiore, também nós percebemos que teve aquele grande movimento lá próximo a São João da Cruz. Não foi São João da Cruz, lá no tempo dele, né? Dos Alombrados, o tempo bem próximo ali dele, de São João da Cruz. Também o movimento dentro dos espirituais, ali próximo do franciscanismo, né? Então, vários movimentos dentro da Santa Igreja, vários grupos dentro até de ordens religiosas foram crescendo e eram grupos penitentes, eram grupos austérios e tinham fenômenos bem esquisitos e começavam a se rebelar contra a igreja, tinham doutrinas bem estranhas e se diziam místicos, né? E por isso os santos padres eram muito duros, muito firmes, muito incisivos acerca de certas manifestações carismáticas que não estavam sobre a obediência, que não estavam sobre o discernimento, pessoas que buscavam os dons, os carismas, de forma orgulhosa, vaidosa, apenas como um conflito. Então, os textos superabundam condenando essa postura diabólica de vaidade, de rebeldia, de falta de equilíbrio emocional, até mesmo de abertura à ação do mal, até mesmo de histeria. Claro que houve ao longo da história tudo isso, mas é preciso ter discernimento. O próprio São João da Cruz adverte Santa Teresa e vários santos místicos acerca de não viver buscando essas manifestações extraordinárias. É muito próprio a gente ter claro isso, a orientação dos grandes mestres espirituais.
Porém, nós não podemos negar aquilo que nós vemos ao longo da história. A manifestação do dom de línguas não somente dessa forma da xenoglossia, mas também de outras formas. Aqui a gente poderia fazer até um curso e um debate, tipo Romanos 8, 26 seguintes, fala sobre os gemidos inefáveis, e tem um debate enorme que vai dizer, não, esses gemidos inefáveis não tem nada a ver com dom de línguas, porque tem várias interpretações. Os gemidos inefáveis também é uma oração da alma, no sentido de sofrimento, ou uma oração mais elevada, não tem nada a ver com esse blá 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 que vocês fazem, então é descontextualizar. Então pode entrar vários debates, ou então tipo, vocês dizem que isso é dom de línguas, mas, por exemplo, nós vemos esse fenômeno no protestantismo. Mas eu diria, se vocês querem afunilar o debate, sejam mais incisivos. Esse fenômeno não há só no protestantismo, se for o fenômeno pelo fenômeno. Esse fenômeno há nas religiões afro, esse fenômeno há no judaísmo, esse fenômeno há em outras expressões. A questão não é se existe o fenômeno, a questão não é essa. O fenômeno pelo fenômeno não condena e nem aprova a manifestação, se é carismática, se é de Deus, ou se é do diabo, ou se é algo humano, porque acontece em outros locais. O X da questão não é esse. Então, esse reducionismo do debate, de forma apaixonada, e as pessoas acham que descobriram assim a roda, né? Porque pega um texto isolado de um santo padre, ou vários, né? Aí começa a soltar como uma metralhadora. Por exemplo, quando você vai estudar um tema, estude de forma desapaixonada. Por exemplo, sobre o dom de línguas. Não pensem que eu não leio aqueles que falam contra o dom de línguas da forma que acontece dentro da renovação e das novas comunidades. Eu leio, eu escuto. Por exemplo, o querido e inteligentíssimo Alessandro Lima, que eu tenho vários livros dele e admiro demais o trabalho dele, os vídeos, admiro demais. Ele tem um livro que fala sobre o dom de línguas ao longo da história e fala também uma crítica duríssima da forma que acontece dentro da renovação carismática. Então você olha para esse livro e lê. Você vai ver outras pessoas que são de uma linha bem tradicional e você vai escutar o que elas falam acerca disso. Por exemplo, o Paulo Leitão, que era um grande apologeta, depois ele foi lá mais para o lado TL, depois teve várias fases, né, do Paulo Leitão, que é ex-pastor protestante, que já faleceu, teve várias fases da vida dele. Ele também tem um vídeo só sobre isso, né, falando acerca do dom de línguas, mais contra nessa questão mais carismática, né, e nessa parte mais pentecostal. Você tem que escutar, você tem que olhar, mas também olhar as fontes que falam, por exemplo, o livro Sons e Milagres, que mostram ao longo da tradição da igreja isso. Essa manifestação da forma que acontece na renovação. Não, mas esse livro aí é totalmente enviesado, não tem nada a ver porque é fundamentado em uma teologia liberal. É mal fundamentado, é mal interpretado, confunde o dom de línguas com júbilo, aí é outro debate. Mas a gente precisa debater com sobriedade, com firmeza, com uma certa seriedade, não de forma apaixonada. Eu não concordo. Ah, porque tem um monte de gente maluca em pecado e ora em línguas. Tem. Quem disse que não tem? Como tem um monte de gente maluca fazendo um monte de outras coisas. Aí eu vou dizer que aquilo não existe porque tem um monte de maluco fazendo aquilo? Aquilo vai deixar de ser importante, de ser real porque tem um monte de gente maluca fazendo aquilo e usando mal? Não. Até um bêbado pode imitar o dom de línguas. Até os cantores de forró fazem isso. Tem uns que falam berê, 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 bará, bará, bará. Isso aqui é já ouviu, né, cara? Já. Isso aqui é o quê? É a imitação barata do fenômeno.
Ou seja, o simples balbuciar, um bêbado faz, um cantor de forró, alguém brincando, mas a questão é o dom de línguas na realidade, os frutos na vida espiritual, a edificação, no combate espiritual, os frutos reais, não sentimentalismo barato. Então não é apenas criticar por criticar, dizer, é protestantismo, é sentimentalismo e pronto. Não. Vamos sentar, conversar de forma mais centrada, serena, sem rótulos imediatos, mas uma conversa mais aprofundada, tá bom? Um abraço.